Olá, alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Estamos então, iniciando aí mais um bimestre, já o nosso terceiro bimestre, Tá passando bastante rápido. E como vocês viram, as nossas aulas, elas ainda irão continuar de forma remota, devido aí à questão do coronavírus, O nosso estado está em estado de alerta, Tá vermelho, o pessoal que está acompanhando as notícias. Então ainda não é seguro a gente estar retornando com as aulas presenciais. Então nós iniciaremos aí esse bimestre com essas aulas ainda à distância. E por conta disso, é extremamente importante que vocês estejam assistindo às nossas videoaulas, Fazendo a leitura do material recomendado pelo professor e também realizando as atividades. Não só pela questão da nota, mas também pela questão aí do conhecimento, tá certo? Então, só relembrando, nós encerramos o segundo bimestre comentando a respeito dos métodos contraceptivos, os anticoncepcionais ali, por exemplo, o uso do preservativo, as formas da gente se prevenir contra as infecções que são sexualmente transmissíveis, e também de evitar aí, no caso, uma possível gestação indesejada. Nós também trabalhamos a parte referente ao sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino, a parte da puberdade, da adolescência. E nós vamos iniciar o terceiro bimestre estudando quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs, tá? Antigamente, não era utilizado essa sigla, era utilizada a sigla DST, Doenças Sexualmente Transmissíveis. Mas hoje em dia foi atualizado e agora a gente utiliza a sigla IST, então Infecções Sexualmente Transmissíveis, tá certo? Então nós estaremos discutindo um pouquinho a respeito de cada uma delas, as mais conhecidas aí a nível de patamar mundial, tudo bem? Então vamos lá começar. Então nós vamos começar ali vendo uma visão geral, falando a respeito do contágio dos sintomas gerais, das ISTs. Então, vão ser infecções causadas por bactérias, por vírus ou por outros agentes patogênicos. Agente patogênico, pessoal, é quando nós temos um micro-organismo, um ser vivo ali, que ele é capaz de entrar em contato com outro ser vivo e causar algum tipo de doença, tá? E no caso aqui a gente está falando de agentes patogênicos que são transmitidos geralmente pelo contato sexual, tudo bem? Então esse contágio ele vai ocorrer através de secreções no ato sexual, isso no caso da ausência do uso do preservativo. Então a camisinha acaba sendo a melhor forma de prevenção. E vale a gente lembrar aqui também que, apesar do contágio ocorrer principalmente pelo contato sexual, existem outras formas de transmissão dessas ISTs, como, por exemplo, uma transfusão de sangue, onde o sangue esteja contaminado, a utilização de seringas, outros materiais cirúrgicos também que estejam contaminados, Em alguns casos, durante o parto ali, quando o sangue da mãe entra em contato com o sangue do bebê, através da placenta, também através da inseminação artificial. Então, existem algumas formas aí de transmissão que vão além desse contato sexual. E daí, em relação aos sintomas, pode aparecer lesões, que são machucados, manchas, um mau cheiro, algum tipo de corrimento, que a gente usa o termo secreção, pode aparecer também coceira, ou a doença pode ser assintomática. Então, esse A ele vai vir de não, Então, a doença não vai ter sintoma nenhum. Então, existe esse caso também. Nós vamos ver isso na aula de hoje. Então, é extremamente importante que a pessoa, que tem uma vida sexual ativa aí, ou até mesmo a que não tem, que ela faça os exames chamados de exames preventivos, que é aquela bateria de exames, geralmente exames de sangue que são feitos por um período de 6 meses a 1 ano. Então, são exames rotineiros,
que a pessoa ela vai fazer para ver se está tudo ok com a saúde dela. Então, ela não vai ter nenhum sintoma, mas ela vai lá, faz a solicitação com o médico desses exames e verifica se está tudo ok. Não só essa parte das ISTs, mas também outras doenças, tá ok? E vale ressaltar aqui também a importância do uso do preservativo durante as relações sexuais. Lembrem que esse preservativo ele é doado, né, pelos postos de saúde, então você acaba, se você não tiver condições financeiras, podendo pegar ele de graça nesses locais, tudo bem? Então nós vamos começar aqui falando das ISTs causadas por bactérias, tá? Então vai ter por bactérias, vai ter por vírus, algumas vão ser causadas por fungos. Então a gente vai começar aqui destacando as causadas por bactérias. Então a primeira que a gente tem é a chamada sífilis. Então ela vai ser causada por uma bactéria, né, chamada de Treponema pallidum. Se vocês verificarem aqui o nome, eu já vou explicar isso como regra geral até o final do slide, tá? Quando a gente tem um nome científico de um organismo, seja ele micro-organismo, até mesmo animal de grande porte, uma planta, o nome ele tem duas palavras, né, o nome científico. Ele tem um nome estranho, porque ele é um nome latim. A primeira palavra é escrita com a inicial maiúscula, a segunda com a inicial minúscula, e o nome aparece, como vocês podem ver aqui no texto, em itálico, para destacar, tá? Então, esses nomes são nomes científicos, vocês não precisam estar decorando eles. Então, a sífilis ela vai ser transmitida, né, pelo contato sexual, mas também pode ser transmitida pela placenta e também transfusões sanguíneas. É uma doença que, de forma geral, né, ela vai ser, não vai causar dor. Ela vai começar com uma lesão, né, na região da genitália, a região íntima, né? E essa ferida, essa lesão, ela tende a desaparecer e depois a doença volta em quadros, né, mais graves, podendo afetar outras partes do corpo também. Eu coloquei até uma imagem aqui, ó. Se vocês observarem, está com sintomas, né, na mão da pessoa. Geralmente, essas lesões, essas pequenas manchinhas, elas não costumam doer. Então, a pessoa muitas vezes acaba não procurando o médico, né, e deixando a doença evoluir para um quadro um pouco mais grave, podendo, inclusive, levar aí a pessoa à morte. Fora o fato, né, que essa pessoa ela pode estar transmitindo a doença para outras. Então, é extremamente importante estar verificando o que está acontecendo, né, e tratando a doença. É uma doença que tem cura e ela é tratada com a bezetacil. Então, é um tratamento, entre aspas, aí, relativamente simples, né? Apesar da dor. Quem já tomou a injeção da bezetacil sabe que é uma injeção dolorida, mas ela tem tratamento, ela tem cura. Tudo bem? Outra doença, né, é a gonorreia. E ela é causada por uma bactéria chamada de Neisseria gonorrhoeae, tá? Como eu falei, os nomes científicos, os nomes são um pouco estranhos, não precisa decorar. Então, ela vai infectar a uretra, né? E vai comprometer algumas vias genitais. Vale lembrar aqui que no caso da mulher, a uretra, né, que é o canal por onde está saindo a urina, é separado do canal sexual. Então, a mulher tem um orifício do sistema excretor urinário, né, por onde sai esse xixi, e tem o canal ali, que é da vagina, para a relação sexual. No caso do homem, a uretra é o mesmo canal da relação sexual, não existem separações, tudo bem? Então, a doença ela pode infectar ali, mas como eu coloquei, ela acaba atingindo também as vias sexuais. Então, a bactéria ela consegue comprometer essas outras regiões. Então, o principal sintoma vai ser uma sensação de ardência, né, na uretra, que geralmente na hora da pessoa fazer xixi, né, levando em consideração que a urina é ácida, e também um corrimento amarelado, tá, com aspecto um pouco mais grosso. A pessoa percebe que tem alguma coisa ali estranha. Também é uma doença que tem tratamento e precisa aí do acompanhamento médico. Outra doença que nós temos, também causada por bactéria, vai ser o cancro mole. Então, ela é causada pela bactéria chamada de Haemophilus ducreyi, né? Nome científico, nome estranho. E ela tem como característica, né, a formação de múltiplas feridas. Então, são várias feridas que elas vão ser
extremamente doloridas, diferente do caso da sífilis, onde as feridas ali que aparecem as lesões, elas não causam dor. Nesse caso aqui, já são feridas doloridas, né? E as feridas aqui nós temos também como característica o fato de elas serem mole, então elas não vão formar casca, elas não vão formar uma verruga, por exemplo, então fica uma ferida ali molinha. Que começa geralmente na genitália externa, né? A genitália externa vai ser a parte onde a gente consegue enxergar, tanto na região do pênis como na região da vagina, mas que pode aí, né, atingir outras partes do corpo. Então reparem que são feridas, lesões bastante grandes, né? Só de você olhar você já percebe, pelo tamanho ali e a proporção da ferida, que ela vai ser dolorida. Tudo bem? Agora nós vamos discutir um pouquinho sobre as ISTs causadas por vírus, tá? E aqui vai ter a mais importante de todas. Então, a primeira que a gente tem vai ser a herpes genital. Vale lembrar aqui, tá? Quando a gente fala de herpes, existem vários tipos de herpes. Não tem apenas a herpes genital, tudo bem? E também vale ressaltar que a pessoa que se contaminou com a herpes, independente do tipo que for, ela pode tratar, vai utilizar medicamentos, mas o vírus que causa, ele nunca vai ser eliminado completamente do organismo. Então, no caso das variações aí de herpes, a doença geralmente tem ciclos. Então, às vezes, quando a imunidade da pessoa ali baixa, né, tem uma queda de imunidade, a doença acaba se manifestando. Então, o vírus ele acaba ganhando força, né, ele permanece em estágio de latência, um período ali parado, e daí com essa queda de imunidade ele acaba se manifestando no organismo da pessoa de tempos em tempos. Então a pessoa ela vai utilizar medicamentos, né, que são prescritos pelo médico, mas o vírus acaba não sendo eliminado. E como característica, né, essa doença tem o aparecimento de pequenas bolhas, né, pequenas feridas, que depois, como eu falei, com um certo tempo ela acaba desaparecendo, então ela surge ali, se manifesta, pode causar um pouquinho de dor, um pouquinho de desconforto, mas depois essa ferida ela simplesmente desaparece e ela não deixa, né, nenhum tipo de cicatriz, nenhum tipo de lesão. Daí vai passar um tempo, depois essa ferida volta a aparecer. Tudo bem? Agora, talvez a doença aí, né, mais importante quando a gente fala de ISTs, talvez a mais discutida, que é a AIDS. Então, ela é causada pelo vírus do HIV, né? E é uma doença que a pessoa ela vai tratar, tem um tratamento à base de um coquetel com vários medicamentos, mas ela não tem cura ainda. Então, a pessoa vai ter uma carteira, a pessoa que no caso aí tem a doença, ela vai ter uma carteirinha, essa carteirinha ela vai utilizar para fazer a retirada dos medicamentos todos os meses. Falando do Sistema Único aqui de Saúde do Brasil, ele oferece a medicação de forma gratuita, tá? O que é muito bom, porque se a gente fosse pegar o valor dos medicamentos que a pessoa deve tomar, se fosse para ela fazer a compra, sairia um valor bastante caro. Então, muitos acabariam não tendo acesso. Mas ainda assim, a doença não tem cura e ela é extremamente perigosa. O que acontece? A pessoa que tem AIDS, geralmente ela não morre de AIDS. Mas como assim, professor? O vírus, ele ataca um tipo de célula do corpo chamado de linfócito. Esse linfócito é uma célula que ela é fundamental, ela é de suma importância, né, no sistema imunológico. Quem não lembra, o sistema imunológico é o sistema de defesa da pessoa. Então, o que o vírus provoca? Ele provoca a destruição, né, da imunidade daquela pessoa. Então, a pessoa acaba ficando com uma imunidade bastante frágil, bastante debilitada. E como essa imunidade fica baixa, né, a pessoa acaba se tornando vulnerável ao ataque de outras doenças que são oportunistas. Então, outras doenças que podem acabar ali, né, se manifestando no corpo da pessoa, como, por exemplo, uma pneumonia. Então, e essa fraqueza pode acabar levando essa pessoa à morte. Então, a pessoa que tem AIDS, ela fica debilitada em relação ao sistema imunológico. A doença não atinge a pessoa apenas pelo contato sexual. Pode acontecer também através de transfusões sanguíneas, através do uso de seringas, por exemplo, no uso de drogas, onde as pessoas compartilham a seringa, pode acabar contaminando. Também durante a inseminação artificial, né?
caso o sêmen que esteja sendo utilizado esteja contaminado, e até mesmo no momento do parto, quando tem o contato do sangue da criança com o sangue da mãe. Esse caso é o parto normal. Geralmente, só a nível de curiosidade, tá? Quando a mulher tem AIDS e ela está grávida, que ela vai fazer o acompanhamento, né, através do pré-natal, o médico vai identificar a doença e essa mulher ela vai ter o parto através de uma cesariana. Na cesariana, consegue evitar que esse contato do sangue aconteça e acaba aí poupando a criança de acabar contraindo a doença, o que é muito bom, certo? Então essa doença, como eu falei, ela não tem cura, gente. E ela também não tem um sintoma visual. Você não vai olhar a pessoa ali e falar, nossa, ela tá com AIDS, porque não tem nenhum sintoma visível. A pessoa, esteticamente falando, até mesmo a nível de órgãos sexuais, é normal. Não tem uma ferida, não vai ter uma mancha, não vai ter odor, não tem sintoma visual nenhum, tá? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Outra doença também causada aí por vírus, né, é o papiloma vírus humano, né, o famoso vírus do HPV, que atinge principalmente mulheres, né? Falando da doença, nós estamos falando de mulheres. Então, nesse caso desse grupo de vírus, né, ele vai provocar a formação de verrugas na pele, né, e na região genital, como são essas verrugas aqui. Elas podem acabar evoluindo para um quadro mais grave e causar câncer, tá? Vai provocar um tumor e esse tumor vai acabar virando um câncer. Principalmente no caso do colo do útero nas mulheres. Então, na região ali do útero, é extremamente perigoso. Pode tornar essa mulher infértil, né? Pode ter que fazer a retirada do útero. Então, é bastante grave. Então, como é que é feita a detecção da doença? Através de um exame chamado de Papa Nicolau. Então, esse exame ele faz a detecção da doença aí para o tratamento. Porém, existe a forma de prevenção que é muito eficiente, né? Que é através da vacina contra o HPV, que ela vai prevenir 4 tipos do papiloma vírus, tudo bem? Então, é extremamente importante as mulheres estarem tomando essa vacina do HPV. Outra doença também causada por vírus, né? Bastante comum, é o vírus da hepatite B. Existem outros tipos de hepatite, tá? Falando de hepatite, a gente tá falando de doença que ataca o fígado, mas a hepatite V é uma doença aí, causada pelo contágio sexual. Então, o que que acontece? O vírus, ele vai atacar, né? Vai infectar as células do fígado e pode provocar várias formas da doença, desde uma forma mais simples até uma forma fulminante que vai levar a pessoa a óbito de uma vez, tudo bem? Então, a transmissão vai acontecer através do contato com o sangue, com a saliva, com o sêmen, as secreções vaginais da pessoa que esteja infectada, tá? E a doença, ela pode ser assintomática, não tendo sintoma nenhum, né? Visualmente falando, não vai ter, não tem ferida, não tem nada. Sendo a prevenção, né? Bastante importante, através do uso do preservativo. E nós temos também outra forma de prevenção bastante eficiente, que é a vacina contra hepatite B, que você toma, ela fica ali na carteirinha, e quando você faz o exame, né, consta que essa vacina ela tá agindo no seu organismo, tudo bem? Agora nós vamos ter as ISTs que são provocadas por outros agentes patogênicos, tá? Que não são nem bactérias e nem os vírus. Então, nós temos a primeira, né, que é chamada de pediculose pubiana, que é causada por um inseto, né, bem pequenininho, tem a imagem aí dele, chamado de Pithyrus pubis, conhecido aí popularmente como chata, um tipo de carrapatinho, vamos colocar aí entre aspas. Então, o que que acontece? Ele vai se instalar entre os pelos pubianos aí na pessoa. Então, lá na raizinha onde nasce o pelo, ele se instala. O local ali, então, o inseto ele vai começar a se reproduzir, né? Vai aumentar em quantidade, vai provocar coceira no lugar, né? Uma coceira bastante desagradável, e também pequenos sangramentos, porque conforme ele vai se instalando ali no local, ele vai sugando sangue e vai causando uma ferida. Então isso provoca aí sangramentos, tudo bem? É como se fosse um carrapato. Outra doença é a tricomoníase.
Essa é provocada por um protozoário chamado de Trichomonas vaginalis, tá? Nessa doença, nós vamos ter a produção de um corrimento, né, com cheiro bastante forte na vagina, no caso da mulher, e no caso do homem, na uretra. Esse corrimento ele tem uma densidade mais grossa, ele não é completamente líquido, e como eu falei, tem um odor forte. Vai causar bastante ardência na região, né? No caso da mulher, e no caso do homem, ele pode ser assintomático. Vale lembrar aqui que a vagina é um órgão mais exposto, então ela acaba sendo mais sensível. Então a mulher acaba apresentando mais sintomas, no caso dessa doença, né, do que o homem, tudo bem? E por fim, aqui nós vamos ter a candidíase, né, que ela é provocada por um fungo do gênero Cândida. Então nós temos vários tipos de candidíase, eu acredito que uma vocês conheçam, né, que é a oral, que é o sapinho, atinge principalmente bebês, né? Mas também pode ser ocular e também tem as formas que são sexualmente transmissíveis, né? Então a doença ela vai acometer a pele, vai causar dor, irritação, pode causar vermelhidão, né? E pode levar à produção de secreções. Então aqui nós temos a imagem mostrando, né, o sapinho aí no caso da língua da pessoa, tá? Vale lembrar que a doença tem tratamento e que ela é muito comum de atingir bebês que ainda estão com a imunidade um pouquinho mais sensível, tudo bem? Então eu espero, né, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham entendido aí um pouquinho a respeito das ISTs, que mais acometem seres humanos, né? Caso ainda ficar alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, né, tenham uma excelente semana, um excelente bimestre e bons estudos a todos. Tchau, tchau, até logo!